Achou que o grid de largada já tinha finalizado 2024? Achou errado. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Grid de Largada by Epic Game. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Dudu Barrichello e o porquê dele ser hoje, atualmente, nos momentos aqui mais recentes do automobilismo de base brasileiro, o maior exemplo que temos da base, que veio da base. Então, se você ainda não é inscrito no canal, deixe o seu like, se inscreva aqui no Grid Largada by Epic Games. Se puder fazer uma doação a mais para o nosso trabalho, tem o QR Code que aparece junto com os nossos patrocinadores aí na tela. E claro, se você quiser virar membro aqui do canal, é só acessar o plano Road to Wind para cima. A partir de R$ 4,99 você já vira membro aqui do canal, participa do sorteio de miniaturas, participa do grupo exclusivo no WhatsApp, participa do Fantasy Premiado e tantas outras coisas mais. Então, pessoal, sem enrolação, bora pro vídeo! Como assim? Dudu Barrichello é o melhor exemplo que temos hoje da base. Nós tivemos aí Bortoleto ganhando o título da Fórmula 2 como estreante, Fórmula 3 como estreante, correu contra o Dudu na freia, que foi melhor do que ele. Como assim? É o Dudu o maior exemplo que temos? Nós temos aí o próprio Drogovic, que ganhou a Fórmula 2, temos o Bortoleto, como eu acabei de citar. Eu sei que muitos de vocês já devem estar se preparando para escrever alguma coisa relacionada a isso. Mas sim, pessoal, quero dizer aqui para vocês é que Dudu Barrichello é sim o maior exemplo que hoje temos na base. E eu explico por quê. Primeiro vamos falar um pouquinho do histórico de Dudu Barrichello, filho de Rubens Barrichello, nos Fórmulas. Ele começou a carreira dele nos Fórmulas lá na América do Norte, começando na Fórmula 4 norte-americana. E em 2020 conseguiu seu melhor resultado. Um segundo lugar na USF 2000, com 3 vitórias em 17 corridas. O passo mais natural para o piloto brasileiro seria ir para o USF Pro 2000, mas não. Dudu Barrichello aproveitou esse momento bom dele para ir para a Europa, para tentar a Europa, que era um sonho dele, correr lá, tentar chegar à Fórmula 1. Então, com isso, ele se acertou com a Toyota e foi correr na Fórmula Regional Europeia. Logo na primeira temporada com a JD Motorsport, Dudu não conseguiu nenhum bom resultado. Dudu foi apenas o 29º colocado na freca naquele ano, ou seja, um dos últimos colocados. Foi realmente muito mal em termos de rendimento, pelo menos do carro, né? Mas sim, aquele ano ele não foi bem. E aí começaram as críticas em torno do piloto brasileiro. Muita gente dizendo que era ruim, que não servia para o automobilismo, que era só mais um filhinho de papai correndo, filho do Barrichello, né? Lembre-se das piadas que o Rubens teve na sua carreira. Essas piadas agora se voltaram para o Dudu. E até pouco tempo tinha gente falando para mim que Dudu não servia para nada, era piloto ruim, ele não servia para correr. Eu me lembro que nessa época, na época que o Dudu foi mal na sua primeira temporada, o Rock aqui no canal falou uma coisa que mais tarde veio a se concretizar, que virou fato. Dudu leva jeito pro turismo, não tanto pros Fórmulas, mas sim pro turismo. Bem, para a segunda temporada dele na freca, o brasileiro escolheu a equipe Arden Motorsport. E os resultados, infelizmente, não melhoraram, pelo menos de início. Dudu continuou indo mal, não conquistou nenhum ponto, assim como na primeira temporada, só foi melhorar na Bélgica. E a melhora, pessoal, foi uma melhora assim da água pro vinho. Do dia pra noite, Dudu Barrichello conquistou um pódio. A primeira vez que ele pontuou na freca lá na Bélgica foi com um pódio, um terceiro lugar. E para quem pode dizer que só foi coisa desse final de semana, na Bélgica, nas 4 corridas seguintes ele também pontuou, ou seja, foram 5 corridas seguidas que o piloto brasileiro conseguiu pontuar na freca, as suas únicas corridas que ele pontuou em 2 anos de categoria, que não serviram para aliviar o peso do torcedor em cima dele. O pessoal continuou dizendo que ele era ruim, que não tinha jeito, o pessoal falou que, pô, agora ele melhorou um pouco, mas eu te pergunto para vocês, pessoal, o que melhora do dia para a noite? Um carro com acerto, a resolução de um problema? Ou então o piloto, que do dia para a noite não pontuava nada e consegue um pódio, consegue um grande resultado e mantém essa zona de pontuação por mais algumas corridas? Fica aí o questionamento para vocês. No ano seguinte, 2023, Dudu foi para a Stock Car de forma definitiva, mas eu quero que vocês deem uma parada para aí. Olhem o histórico do
até então, o que ele fez na freca, o que as pessoas diziam sobre ele, você acreditaria que ele se daria muito bem a Stock Car nos anos seguintes? Você achava que realmente Dudu Barrichello poderia conquistar o que conquistou logo depois que ele saiu da freca? Porque a verdade é que quase ninguém dizia que o piloto brasileiro se daria bem na Stock Car. Inclusive, quando eu estava em Interlagos em um determinado momento, eu vi até de alguns jornalistas conhecidos no meio dizendo que o Dudu era imaturo, que não era profissional, denegrindo mesmo a imagem do piloto brasileiro ali na sala de imprensa, coisa que pelo menos do que eu conheci do Dudu, por mais que ele seja uma pessoa brincalhona, divertida, ele é sim uma pessoa profissional, é uma pessoa madura de acordo com a sua idade, agora mais ainda. Então isso pra mim foi total sem sentido. Pois bem, 2023 chegou, Dudu foi para estoque, ficou na 21ª posição em seu primeiro ano da categoria, mas já conquistou sua primeira vitória. E no ano seguinte, 2024, o ano que estamos, ele brigou pelo título. Foi terceiro colocado, conseguiu vitórias e agora foi confirmado que vai correr na WEC em 2025 com a equipe da Aston Martin. E para você entender o porquê eu falo que Dudu Barrichello é o maior exemplo que temos hoje, atualmente, na base, você tem que entender qual é o nosso trabalho no grid, qual é o contexto de tudo isso. A gente, aqui a nossa cultura é apoiar os pilotos brasileiros, apoiando eles até chegar ao profissionalismo, porque ali na base, Fórmula 2, Freca, Fórmula 3, eles são pilotos pagantes, são pilotos que ainda não são profissionais, não vivem do automobilismo. A gente torce, claro, para que chegue um Bortoleto, por exemplo, e consiga chegar à Fórmula 1. Mas se não conseguir chegar na principal categoria do automobilismo, que tenha sucesso em outra categoria. E por isso, Dudu Barrichello é o maior exemplo que temos hoje, pessoal. Foi muito criticado na freca, foi tratado como nada por muitos que hoje o elogiam. Depois foi para Stock Car, virou piloto profissional, brigou pelo título, foi terceiro colocado esse ano na Stock Car e agora vai correr de Aston Martin na WEC. Ou seja, o maior exemplo do automobilismo de base recente. Não conto os pilotos de antigamente, porque aí tem que fazer uma comparação com, por exemplo, o Roberto Moreno, que conseguiu muita coisa também, inclusive chegar à Fórmula 1. Mas recente, da história atual da nossa base, Dudu Barrichello é sim o maior exemplo que temos. Então você, jovem piloto, que não fez uma temporada boa, se espelhe no Dudu Barrichello. Continue tentando. Se não der para continuar nos Fórmulas, vá para o turismo, vá para outra categoria e vá dando continuidade à sua carreira. Porque uma hora pode chegar. Seu destino pode ser positivo, pode dar certo igual deu com o Dudu Barrichello. E para você, torcedor, também veja isso. O Dudu não foi bem na freca, mas sim, ele pode ter sucesso em outra categoria. Ele pode ser um grande piloto e crescer na carreira. Tá aí, ó, o WEC ano que vem. Maior categoria do mundo de Endurance. Ainda acha Dudu Barrichello um piloto ruim? Então vamos olhar para o Joshua Dirksen, piloto paraguaio que foi destaque na Fórmula 2 nessa temporada, dito por muitos como principal surpresa do campeonato. Ele que pulou a freca, pulou a Fórmula 3, né? Tava disputando a freca, pulou a Fórmula 3 e foi direto para a Fórmula 2, ou seja, pulou a etapa. Ele correu na freca junto do Dudu, na mesma equipe, e perdeu pro brasileiro. O Dudu é ruim e o Joshua Dirksen é bom? Mas e para vocês, pessoal? O que vocês acham disso? Dudu Barrichello é o maior exemplo que temos hoje na base? Ou vocês acham que é algum outro piloto que eu não citei aqui? Digam nos comentários, quero saber a sua opinião. Lembrando que se vocês quiserem apoiar os pilotos brasileiros da base, então venham com a gente. Se posicione você também no grid largada by Epic Game. Um grande abraço, pessoal. E valeu. Boa sorte, Dudu.